episódio do podcast do Cirecon Grande Florianópolis, o Cirecon Talks. E hoje, em especial, a gente trouxe 2 parceiros aqui do sindicato. E a gente tem um convênio muito especial com a Mag Seguros e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do que é esse seguro. Por favor, fiquem à vontade, o microfone de vocês, se apresentem. Obrigado, Isabel. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando do assunto tão importante, né? E dessa parceria tão estratégica que a gente conseguiu alavancar com vocês. Bom, meu nome é Fernando, sou gerente comercial da Mag Seguros aqui na Grande Florianópolis. Mag Seguros, uma empresa que tem 191 anos de mercado, e é isso mesmo, não está errado, é 191 anos, quase 200 anos. Somos a instituição financeira mais longeva do mercado brasileiro. A história dela se confunde realmente com a história do país. E dentro de vários setores e áreas que a gente trabalha, uma delas muito estratégica é a parceria com os sindicatos e associações, por entender que vocês conhecem muito bem o público de vocês e a gente sabe que tem muito a contribuir nessa parceria, entregando benefícios para os associados. Prazer, obrigado. Que legal, Fernando. Obrigada mais uma vez pela tua presença aqui conosco. Prazer, Isabel. Obrigado, Cirecon, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando hoje com vocês a respeito disso. A gente fala no nosso dia a dia, né, Fernando, que nosso primeiro trabalho, de fato, é conscientizar as pessoas, né, da importância do que é se proteger. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, é um grande prazer estar aqui hoje com vocês, podendo falar sobre isso e, logicamente, atingindo esse público que precisa ouvir, né? Meu nome é Leandro Molitor, né? Sou atuante já no mercado securitário há 7 anos, parceiro da MAG, então venho para trazer esse conhecimento, ajudar, agregar, né? E trazer proteção para dentro da estrutura do Cirecon e pessoas como um todo. Importantíssimo, gente. Então, nesse primeiro momento, a gente pode estar conversando um pouquinho, vocês podem apresentar a MAG, né, para nós, a estrutura dessa seguradora, né, tão importante, né, e como tu falou, né, Fernando? Então, quantos anos mesmo? 191 anos. Nossa. Uma senhora. Uma senhora. Então, conta para nós aí. Bom, o nosso propósito sempre foi, né? Nós hoje temos vários marcos dentro da sociedade brasileira, inclusive nós temos a pensão por morte por um combatente da guerra do Uruguai, a mais longeva da história, sim, e isso acabou fomentando. Temos vários marcos, inclusive um deles, temos instituído a previdência privada no Brasil com correção monetária, e um modelo que depois foi acabando seguido até mesmo pelo próprio INSS, né? Então, nessa jornada aí de quase 200 anos, o nosso propósito foi realmente levar proteção e planejamento financeiro às famílias, né? Conscientizando. A gente sabe que é um assunto que muitas vezes parece distante, mas todos nós temos algo a proteger, não é mesmo? Exatamente. Seja a gente como formador de renda, provedor, responsável financeiro, tendo pessoas dependentes de mim, ou mesmo precisando me proteger a minha renda, minha construção do meu patrimônio. E a gente tem na cultura do brasileiro um pouco dessa falta de informação, porque deixa a vida me levar e a vida leva eu, né? Lá na frente eu vejo o que vai dar. E literalmente leva, né? Tem que cuidar que... Então, a gente traz muito essa conversa voltada à educação financeira, tangibilizando isso, mostrando realmente que é algo que é factível a qualquer pessoa, independente da classe social, do poder aquisitivo. Conscientizando as pessoas, né, principalmente. Isso. E personalizando. A gente tem entre várias parcerias estratégicas, como a AB, ABO, sindicatos, FEComércio, fundações, federações, enfim. E nisso a gente conta com a presença do nosso consultor especialista, o Leandro, no caso, é o que presta, que é o atendimento junto aos associados do Cirecon, onde a gente consegue entregar uma consultoria personalizada, atendendo às expectativas do próprio associado, porque cada pessoa tem uma necessidade. Tem um contexto financeiro, tem uma estrutura familiar e requer uma necessidade específica de proteção. Aí que entra a grande importância, o diferencial que a gente vem entregar para o Cirecon, que é a presença do especialista, podendo fazer essa conversa personalizada, esse diagnóstico cirúrgico, entregando de fato a proteção que a pessoa precisa naquele momento da vida dela, né, Léo? Exatamente. E proteção do quê? Né? A gente está falando aqui, mas o que nós estamos falando de proteção efetiva, né? Todo mundo tem uma dificuldade ou pode passar por uma dificuldade, né? Que envolve, a gente fala, né, que o Fernando está falando muito bem que o povo brasileiro ou a cultura brasileira é de não se planejar para o seu futuro, né? E o futuro envolve muitas coisas, né? Desde que você não consiga de fato gerar renda por algum motivo, porque economia e assim vai. Porém, se você tiver saúde, você vai conseguir produzir. A gente brinca, né? Nem que seja vender coco na praia, você vai fazer uma coisa para manter a sua família. Mas se alguma coisa maior que isso te tirar essa capacidade, né? Uma doença grave ou eventualmente uma morte, uma invalidez precoce,
como que você está protegido para se manter financeiramente e principalmente manter sua família? Então, esse é o grande ponto, né? Porém, diferentemente, quando a gente fala de um seguro patrimonial, quando a gente fala de uma proteção patrimonial de um veículo, de uma casa, quanto vale a vida ou a estrutura financeira de uma pessoa? Não existe uma FIP para isso, né? Quanto vale a vida da Isabel? Quanto vale a vida do Leandro, do Fernando? E o Fernando falou muito bem, cada pessoa tem uma necessidade diferente, porém não sabe. E aí que entra a ajuda do especialista, né? Então, a ideia de ter um planejador nesse processo é que sente primeiro, converse e tranquilize, que esse é um papo importante de se ter. Seria tipo, tu faz uma avaliação do histórico de vida da pessoa, como ela vive, como é que é o núcleo familiar. Exatamente. Porque, vamos lá, eu vou ser pai agora, então minha vida vai mudar, né? Você pai. Com certeza. Eu até pouco tempo atrás não tinha filho, tenho uma esposa, né? Tem uma que depende de mim financeiramente, não atualmente, mas depende financeiramente. Mas a vida vai mudar agora porque eu vou ter mais uma pessoa dependendo de mim. Então, ou seja, o Fernando não tem filhos, né? A necessidade dele já é diferente da minha. Então não faz sentido nós termos um produto de prateleira, ter uma tabela FIP desenhada, porque as pessoas mudam, né? A própria vida individual muda, como eu disse, até esse mês eu não tenho filho ainda, mas a partir do próximo eu vou ter. A minha responsabilidade já mudou. A minha falta, seja ela física ou mesmo pontual, porque eu não consigo trabalhar amanhã porque aconteceu alguma coisa comigo, já é muito diferente do que o do Leandro sem filhos. Então é importante ter uma pessoa que consiga entender isso, primeiro, conscientize, né, porque de fato não é um assunto tranquilo de falar, eu ia trazer essa visão, não é uma cultura do brasileiro só a questão... É verdade, eu ia te perguntar isso. As pessoas ainda têm essa certa barreira, né, de pensar como que vai ser, se ela vem, acontecer alguma coisa com ela, como que a família vai ficar. Isso existe um tabu ainda, né? Muito gigante, né? Quando a gente fala, eu vou usar o termo morte aqui, porque temos dificuldade para falar sobre isso, né? Mas devemos perder essa dificuldade, porque a morte não é sobre si, é sobre quando. Isso é muito importante, é sobre quando, não sobre si. Um dia vai acontecer. Vai acontecer com todos nós. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 300 anos, é o que a gente imagina. Ainda não inventaram a cura para isso, né? Ou a não efetivação disso. Então é importante falar. Mas é uma questão cultural até do povo latino. A gente fala só do Brasil e tal, mas é do povo latino. Se a gente comparar o povo latino com o povo norte-americano, por exemplo, ou até mesmo europeu, eles são muito mais racionais. Tanto que falam, né, que o povo brasileiro, o povo latino é muito mais receptivo, muito mais amistoso, caloroso e tal. Então a gente tem uma grande dificuldade de falar sobre coisas ruins, de pensar racionalmente sobre essas situações. Então a gente acredita que tudo vai dar certo. E beleza, tem que pensar, né, o famoso pensamento positivo, isso atrai coisas boas e temos que pensar assim. Só que nós não controlamos tudo. E se alguma coisa extra, e de novo, o quando vier, como que racionalmente estamos preparados para isso? E essa é a diferença entre um povo, né, culturalmente educado para isso, pensando na racionalidade, né, e o povo não. Né? Então, qual que é o nosso grande trabalho no primeiro momento? A gente até fala na nossa primeira abordagem, a gente não veio aqui para te vender nada, a gente não veio aqui para isso, a gente veio aqui para trocar uma ideia contigo, para te conscientizar de talvez coisa que você não tenha pensado ainda. Né? Qual que é o impacto da tua falta nesse momento para tua filha, para o teu filho, ou para tua esposa, ou para você mesmo? Né? A gente conversa muito, pega vários clientes, ou ele vai fazer um trabalho em que, eu não tenho ninguém que dependa de mim financeiramente. Tô tranquilo. Tô tranquilo, nada vai acontecer comigo. Primeiro que eu digo, você é um super-homem ou uma mulher maravilha, né? Como é que você garante que nada vai acontecer contigo? E segundo ponto, e se acontecer? Você não ter dependente, mas quem é que mantém você se você amanhã não puder levantar para trabalhar? Tua família, teu pai, tua mãe, está disposto a gastar do patrimônio que teu pai e tua mãe construiu ao longo da vida para te manter por sei lá quanto tempo, né? Então, e isso se encaixa bem no nosso universo, né, do associativismo, do sindicato, porque quem é o nosso público-alvo? O empreendedor, que é o associado, que é representante comercial, muitas vezes ele é a mola propulsora do seu negócio. Exatamente. A gente costuma fazer uma analogia para a gente entender um pouco, falando um pouco disso que o Leandro trouxe, que isso é cultural, realmente, né? O brasileiro ele tem o objetivo de trabalhar, acumular, prosperar, criar patrimônio, e não está errado, está certo. Só que muitas vezes, antes mesmo disso, é igual uma construção. Vou fazer um prédio, quanto mais alto ele for, o que eu preciso ter muito forte? A fundação. Exatamente. O seguro, a proteção, ele entra nesse contexto, né? Ela é a fundação, que se algo acontecer que venha abalar a minha estrutura que eu estou construindo, a fundação vai sustentar. Então é isso que faz toda a diferença em quem tem o planejamento constituído.
E isso conversa dentro de uma educação financeira, porque num modelo hoje que seria inteligente, vamos dizer assim, todos nós temos uma atividade que nos gera uma renda. Todos nós temos as nossas despesas. Renda menos despesa, a capacidade de poupança. Sim. Dessa capacidade de poupança, eu tenho que reservar uma pequena parte, que tem uma liquidez para quando eu precisar para pagar imprevistos menores que aconteçam, que é a reserva de emergência. Uhum. Ok? Perfeito. Eu tenho que ter dentro do meu perfil de investidor, potencializar a construção dos meus sonhos, seja adquirir a casa, seja trocar o carro, seja fazer uma viagem, que é a minha carteira, vamos dizer, de investimento. Uhum. Que é para médio e longo prazo. Ok? Eu vou ficar mais velho, eu vou querer ter a oportunidade de escolher até quando eu quero trabalhar e como que eu vou me aposentar. Hoje a questão não é se eu vou me aposentar, é como que eu vou viver a minha aposentadoria. Exatamente. Porque a longevidade está cada vez mais aflorada. Sim, tem pesquisa já expectativa de apontando vida, isso. né? Exato. Ou seja, é como que eu vou me planejar para eu ter a minha melhor idade na melhor qualidade que eu possa ter. Planejamento está completo, reserva de emergência, uma carteira de investimento talvez diversificada, né? Que vai me trazer a construção dos meus sonhos, ok? E o meu futuro, que é uma previdência privada, pensando lá no meu futuro? Quase. Falta a blindagem de todo esse contexto. E aí que entra a fundação, que é o seguro. Ele não compete, ele não disputa. Um complementa o outro, por quê? Dessa forma eu tenho um planejamento financeiro completo, porque se há algum imprevisto, seja um afastamento temporário ou permanente da minha capacidade de trabalhar, muitas vezes eu paro de gerar renda e ainda gero despesas que não são baixas. Um afastamento, por exemplo, uma cirurgia, uma doença mais severa, né? Câncer, que hoje a gente sabe que vem escalando e afetando muitas pessoas. Graças a Deus, a medicina vem avançando e a possibilidade de cura está cada vez mais alta. Ok. Só que nesse período, o quanto que um problema como esse afeta o meu patrimônio, a minha família, tudo que eu construí até agora, que eu estava acertando, pode ser desconstruído. Eu posso consumir a minha reserva de emergência, Sim. eu posso construir todo o acerto que eu fiz no meu investimento, enfim, posso desconstruir, inclusive, a minha aposentadoria. Estava fazendo uma previdência, tinha uma boa reserva, vou ter que acabar usando ela. Exatamente. Mas onde é que a gente se protege com relação a isso? A blindagem disso. Uma pequena parte, e quando a gente fala pequena parte, por isso que o estudo, por isso que o trabalho ele é personalizado, e ele cabe em qualquer pessoa, como eu falei lá atrás, dependendo da classe social do poder aquisitivo, de 5% a 10% do que sobra do teu salário, menos as tuas despesas, isso é matemática, educação financeira. Você tem que reverter no teu planejamento, na tua blindagem. Ou seja, estamos falando de percentual. É 5%, 10% de qualquer pessoa. Ou seja, ele vai ser direcionado para o teu perfil. Quanto maior a tua estrutura, obviamente, maior necessidade de produção você vai ter, dentro dos 5%, 10%, que teoricamente, né, dentro da educação financeira e da conscientização, tem que caber no teu orçamento. E se não couber, faça um exercício com você. Você vai encontrar alguma coisa supérflua, desnecessária, que você está gastando, que poderia reverter nisso aqui. Então, ou seja, tangível, acessível a qualquer pessoa. Caramba, incrível. E assim, a gente, claro, básico não é, mas é algo que é necessário que a gente saiba para conseguir construir uma vida mais tranquila, né? Sem dúvida. Na nossa opinião, né, e trabalhando já há bastante tempo com isso e vendo, principalmente na prática, a gente não é nem como necessário, como é essencial. Essencial. Porque o Fernando trouxe muito bem isso, né? Chama-se, né? A gente tem uma pirâmide desse planejamento financeiro, né? E o Fernando trouxe como essa fundação, o seguro, né? Justamente por quê? Porque, de fato, a gente trabalha, né? Se for pensar numa pirâmide, né? Uma estrutura financeira, então a gente trabalha para buscar um padrão de vida, para ter uma acumulação, para chegar lá na sonhada aposentadoria ou tranquilidade financeira. Mas para você poder chegar até lá, você tem que fazer o quê? Trabalhar. Né? E se você não trabalha, ou se você perde essa capacidade, você não consegue chegar lá. Então, o seguro entra justamente nesse ponto. Então, por isso que a gente entende que é essencial. Né? Você tem que ter essa base, essa fundação muito bem feita, porque se você... Eu até faço uma relação muito bacana. Eu sempre pergunto, né? Isabel, qual você acha que é a melhor ou melhor seguro de vida que existe, ou proteção financeira que existe na face da Terra? Empresa A, B, C ou D. Né? Às vezes... Um que conhece, outro. Não. O melhor seguro que vida ou proteção financeira que existe na face da Terra é você. Você, seu cônjuge,
sua família, trabalhando para construir a tua própria... Ninguém vai fazer melhor do que você para tua família, né? Só que o ponto é, e se eventualmente você falhar, não porque você quer, porque a vida te trouxe uma necessidade, uma doença, uma falta precoce, como é que tá o teu step para isso? Como é que tá o teu colchão para isso? Mas reserva financeira, será que ela é suficiente para te manter? Será que você seria mais inteligente se transferir esse risco para uma seguradora para que ela possa te ajudar nesse momento? Então, o seguro nada mais é do que, de fato, um step no carro, né? Quantas vezes você, né, viajou e saiu e você olhou que o step estava lá, né? Mas se você vê que o step não está lá, você sai para viajar? Não, com certeza não. Né? Porque sabe que você pode ficar na mão. E quantas vezes você já usou o teu step? Exatamente. Né? Então, só que tá lá, porque é importante, é para você não ficar na mão. Então, esse é o raciocínio, essa é a ideia de você trazer uma proteção financeira estruturada e pensada. E essa é a ideia, né? De 5% a 10% que você se destina, teoricamente, para esse tipo de proteção. E um ponto muito importante, né? Vem muito essa pergunta, ou vem muito essa objeção pra gente, não, mas eu sou muito novo, nada vai acontecer comigo. A gente tem muitas pessoas que têm esse pensamento mesmo. É grande. Tem uma idade, né, pra te começar a te proteger, né? Porque... Na verdade, é o quanto antes, né? Porque justamente para você poder chegar no que o Fernando trouxe como aposentadoria fato efetiva, você precisa do quê para chegar até lá? Trabalho e tempo. Se você não tiver trabalho, não tiver tempo, você não consegue chegar lá. Exatamente. Então, ou seja, eu sempre trago outra reflexão, né? Você vai perceber que a gente está sempre fazendo reflexão aqui, porque é importante a gente falar para a pessoa entender de uma forma um pouco mais lúdica o que a gente quer dizer enquanto necessidade, né? Enquanto essencialidade. Você entende que é mais importante, necessário, um seguro para alguém de 60 anos ou alguém de 25 anos, 30 anos? De necessidade, 25. 25 por quê? Porque tem uma vida ainda pela frente. Se todo mundo pensasse assim, é esse o objetivo. Porque não que não seja importante. Não, sim, sem dúvida. Só que, teoricamente, aos 60 anos de idade, a pessoa já percorreu uma vida. Exato. Filhos já estão seguindo a sua já estão já trabalhando, já já garantiu a necessidade do filho dele, já construiu uma faculdade. Talvez eu vá pensar que na terceira idade, sim, é uma proteção naquele momento, uma aposentadoria, questões sucessórias, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só que, de fato, a grande importância e relevância de um seguro está enquanto você é mais jovem. Exato. E tu tem a vida pela frente. Você tem a vida pela frente, ou seja, você está construindo ainda. Quem chegou nos 60 anos já chegou com muito trabalho e sorte, porque nada aconteceu. Né? É mesmo. Porque só chegou lá e bem porque contou com muito trabalho e uma sorte, né? E cada um com as suas crenças também, fé e tudo mais, que tá tudo bem, tá tudo certo. Que bom, né? Isso, é o que a gente deseja. Necessário, né? Claro. Só que quem tá construindo a vida agora, esse é o grande lance, né? Eu tô construindo. Se aconteceu uma coisa comigo hoje, aos 25, 35 anos, né? Que eu ainda tô no meio do caminho, como é que fica toda essa estrutura? Eu não tenho de onde tirar. E principalmente a necessidade é maior. Imagina, eu ter uma filha agora, pelo menos por 20 anos. É verdade. Por 20 Tem que anos. pensar também no futuro dela. Exato, entendeu? Então, é isso que a gente tenta trazer, né? E existe já reportagens e matérias sobre isso, que o público jovem, né? A gente trata o jovem com 25, 35 anos, estão começando a olhar para isso, estão começando a entender a importância, a relevância disso, né? Até porque quanto mais vocês jovem... conseguem ver nítido essa mudança de cenário? Sim. Tá acontecendo. Isso vem caminhando porque essa evolução da sociedade para esse contexto da educação financeira, ela está chegando, né? Tanto que agora, recentemente, semana passada, a gente viu até uma determinação agora que vai ser incluído no ensino fundamental. Educação financeira. Educação financeira. Sim. Ou seja, a gente está dando o primeiro passo e isso vai chegar. Como o Leandro trouxe no passado, só para você ter uma ideia, hoje a questão da proteção financeira, e quando a gente fala proteção financeira, é voltada muito mais hoje os produtos que tem, 80% do portfólio hoje é voltado para o beneficiário ser a própria pessoa em vida. Né? Sim. Então, o que acontece? O que a gente tem hoje no cenário brasileiro? 15% da população tem algum tipo de proteção. O mercado europeu, o mercado asiático, o mercado americano, você chega a trabalhar com 90% da população com algum tipo de proteção. Não bota o pé para fora da casa se não tiver com essa questão organizada. É aquele contexto. Eu não vou trabalhar, me ralar para conquistar tudo que eu tenho, para inesperadamente alguma coisa que eu não tenha controle, eu ter que desmoronar todo o que eu estou construindo. Né? Quanto tempo? Mas eu tenho reserva, então, eu tenho patrimônio. Vamos lá, vamos trazer questões na prática. Né? Eu tenho patrimônio. E quanto tempo você demorou para construir esse patrimônio? Exatamente. Né? Para você dilapidar ele em pouco espaço de tempo? E se você puder gerenciar esse risco terceirizando ele, incluindo ele dentro do teu planejamento financeiro, para que você tenha liquidez e blindagem suficiente para administrar algumas situações, como a gente trouxe.
uma doença mais severa, uma internação, um afastamento do trabalho, uma ausência. Quando a gente fala que a gente estabeleceu essa parceria, entendendo que a gente pode contribuir com o associado, que é um representante comercial, vamos trazer aqui alguns cenários. Um representante comercial que está no início da jornada, começando a carreira, formando seu patrimônio, correndo atrás, trabalhador. Será que nesse momento ele não está alavancado com algumas situações? Um carro que ele precisou financiar, Sim. um imóvel que dele quis sair do aluguel merecidamente, está saindo, está dividindo despesas de casa com a sua cônjuge, né? Opa, se ele vier a ficar afastado, e ele é provedor, porque muitas vezes ele é profissional liberal, ele é empreendedor, se ele ficar afastado, o quanto que isso pode impactar na construção desse sonho? Porque o boleto ele não vai parar. Tá lá não. Não está lá, ele vai estar batendo, né? Então, ou seja, é a escola do filho, é a parcela do carro, é a parcela do apartamento. Quem que vai pagar esse boleto? Porque na hora que a coisa realmente aperta, a gente sabe que pode contar com algumas pessoas, mas nem sempre pode. Não, porque as pessoas também têm seus compromissos. Né? Um mês, outro, mas 3 meses, 6 meses, um ano, é complicado. Contar com alguém, a gente depender de alguém, né? E depender de alguém. Exatamente. Né? Contar ainda é uma coisa, depender é outra. Verdade. Então a gente está trazendo esse cenário. Esse é o representante que vamos falar que ele está lá, trabalhando, beleza. Mas aí eu tenho um profissional mais sênior. Está lá com 60 anos que o Lenha falou. Construiu seu patrimônio, os filhos de repente já estão mais independentes, tranquilo, caminhando para aquela fase de querer dar aquela desacelerada, que, né, normalmente 60 anos você começa a pensar em desacelerar, você quer ter essa liberdade. Mas aí você acaba que vê a faltar. Você construiu um patrimônio, você está deixando um legado, mas você também está deixando um compromisso financeiro envolvendo uma sucessão patrimonial. Né? A gente sabe que isso envolve imposto, envolve custos advocatícios, né? Que a gente sabe que pode que a gente entrar... só vai pensar nisso quando realmente... mas eu tenho um patrimônio, eu tinha uma aplicação financeira, tudo isso entra em bloqueio judicial. Exato. E isso requer liquidez e custos que não são baixos, que giram em torno entre 15% e 20% do patrimônio. E você tem que ter prazo para honrar com isso. Como que você consegue essa liquidez? Né? O teu imóvel, eles estão bloqueados. O teu investimento que você tinha entrou como patrimônio, também está bloqueado. Por isso a importância de começar aos 25 anos. Aos 25 anos. Exatamente. Né? Começar o quanto antes. Exatamente. Outra questão, a questão envolvendo a própria aposentadoria, que a gente falou antes. No Brasil, isso a gente não está falando de politização nada, a gente tem uma falsa sensação de segurança. Por quê? Porque nós temos o INSS. Ele tem um sistema mutualista. O que é isso? Todo mundo contribui para que todo mundo lá na frente, quando se aposentar, possa fazer uso do benefício. Só que nós temos uma questão social aqui. As famílias estão tendo menos filhos. Sim. Estão tendo filhos mais tarde e as pessoas estão vivendo mais. Menos gente entrando no sistema e contribuindo para que, quando chegue a nossa vez, a gente possa usufruir. Sim. Talvez a gente nem possa. Será que não cabe eu fazer por mim mesmo? Porque qual é a falsa sensação? A grande maioria do empreendedor, do profissional liberal, ele contribui com o INSS com um salário mínimo. Se ele se afastar hoje, ele tem o resguardo e a segurança de apenas um salário. Isso paga a conta dele? Mantém, será o... Bom, e se ele se aposentar, é com um salário. Você sabe que a gente tem um dado que apenas 1% de quem é aposentado pelo INSS consegue sobreviver exclusivamente da aposentadoria do INSS? O resto é dependendo de auxílio de amigos, de parentes, ou mesmo ter que continuar trabalhando. Né? Ou seja, será que não cabe eu cuidar, fazer por mim mesmo e não ter que depender somente do Estado? Até onde que eu posso administrar isso e ter isso sob o meu controle? É esse esclarecimento que a gente traz, essa reflexão, porque a gente sabe que o quê? No dia a dia, o profissional acorda, tem que correr atrás de seus objetivos, as contas estão vindo, é a agenda, é a correria, é o telefone, e a gente não consegue. A gente destina muito tempo e muita atenção, muita energia para os interesses, muitas vezes, do cliente, dos outros. E a gente precisa reservar um espaço na nossa agenda para a gente parar e olhar para os nossos interesses também. Porque se eu não tiver com isso organizado, como a gente já falou, isso pode desconstruir toda uma estrutura, toda uma jornada que eu estou fazendo e muito bem feito.
mas que por um detalhe que eu não pensei que não é da nossa cultura, e ninguém me trouxe a reflexão, passou despercebido. E aí é que entra o nosso papel. Eu ia dizer isso agora. Aí que entra o papel de vocês, né? Exatamente. Só para até concluir esse raciocínio do Fernando, é engraçado, lógico que o representante comercial vive dentro de um carro, então o carro é a ferramenta essencial de trabalho dele, né? Mas é bacana fazer essa reflexão, porque nós pensamos na proteção daquele patrimônio. Ninguém sai da concessionária ou ninguém sai de casa se o seguro do carro o seguro do veículo não estiver ativo. Mas hoje em dia, com Uber, com carona, com o online, então nos permite, ainda assim, se eu ficar sem meu carro, aquele patrimônio efetivamente, produzir. De alguma forma, eu vou ter um impacto, mas consigo. Sim. Mas e se eu ficar sem a minha capacidade produtiva porque eu estou numa cama e não consigo levantar? Se eu estou internado no hospital? Quem é que paga essa conta? Para fechar esse raciocínio, muita gente confunde, mas eu tenho plano de saúde, né? Então eu estou tranquilo em relação a isso. Aqui eu não estou falando bem ou mal, não é isso. Eu sou a favor do plano de saúde, acho que se você pode ter essa estrutura, complementa, né? Tudo complementa. Só que é importante separar algumas coisas. O plano de saúde, ele tem o objetivo do quê? Custear a tua estrutura e tua necessidade do hospital para dentro. Né? Vai pagar todos os teus custos dali para dentro. Isso. Só que ele também tem um boleto a ser pago. Se você não pagar teu plano de saúde no mês seguinte, você perde todo esse acesso. E é o que você trouxe, Isabel. O boleto ele não para de chegar. Não, tá aí. Né? Quem é que vai pagar esse boleto e fora todos os outros se você não está rendendo, não está trabalhando, ainda mais autônomo, o representante comercial que precisa estar na rua produzindo? Né? Aí é que entra, de fato, o nosso papel de trazer essa proteção, essa transferência de risco. Né? E voltando ao assunto do INSS, contribuir pelo mínimo. Mas vamos supor o exemplo de um corretor, de um representante comercial, que eu tenho um cliente representante comercial que contribui pelo teto, pelo máximo do INSS, tá? Bem estruturado, faz questão de contribuir pelo teto. Mesmo assim, o teto, a gente está falando de R$8 mil. Para você contribuir pelo teto hoje, tem que ter uma renda aproximadamente aí de 25 a 30 mil. Para você poder contribuir por esse teto. E aí ele contribui, beleza, vai se aposentar, ou vai ter essa necessidade de ter o INSS de 1/3 da renda que ele tinha no padrão de vida dele. Então, por mais que ele contribua pelo máximo do INSS, não pelo salário mínimo... Aquele máximo ainda não vai suprir... Ele tem um gap de 2/3 do padrão de vida dele. Né? Então, o Fernando trouxe muito bem. Por que não se conscientizar? Por que não fazer esse complemento, esse a mais, de fato, né? Na verdade, acho que talvez essa cultura que nós temos, né, do INSS, da proteção, de novo aqui, não é politização, não é nada, sim. Mas isso, na verdade, traz um comodismo para a nossa sociedade, né, de que se a gente, eventualmente, quando você não puder trabalhar, eu vou ter um suporte lá, seja pelo SUS, seja pelo for. É uma bengala. É uma bengala. Eu esqueço o que eu tenho que fazer por mim. Eu fico sempre na dependência de terceiros. Né? E esse é um problema, porque a hora que passa a chegar nessa necessidade, o contar é uma coisa, o depender é outra. A gente começa a ter essas dificuldades financeiras, né, que você construiu uma vida inteira e chega um momento como esse, você passa a ter aperto. Então, né, a ideia é se conscientizar e entender que você consegue facilmente, de forma inteligente, barata, né, transferir, tirar esse risco de você e deixar na mão de uma empresa que é especialista nisso. Caramba, e isso é essencial, né? Porque, por exemplo, hoje chega um associado lá no sindicato, querendo entender um pouco de seguro. Vocês estão aí agora para isso, né? Até para conscientizar essa importância. Vocês vão dar esse atendimento personalizado, seria mais ou menos isso, né? Sim. Conhecer o histórico da pessoa, o momento que ela está na vida dela, como que ela... Enfim, né? Vocês vão avaliar a pessoa individualmente, né? Exatamente. Esse é o papel de vocês. Exatamente. Vamos lá. A Mag Seguros, a gente tem uma empresa especializada somente em seguro de vida e seguro de vida em vida. Não trabalhamos com outros ramos, automóvel, predial, não, somente vida. Né? E dentro desse contexto tem várias situações que a gente pode conversar. Vamos lá. Indenização, reembolso financeiro para trazer esse equilíbrio financeiro. Por isso que não compete com plano de saúde, nada disso. Veja as situações. Para o profissional que precisa ter uma proteção de renda, seja por um afastamento temporário, por acidente ou por doença, para cada dia de afastamento, ele recebe. Fernando, eu preciso comprovar gasto? Não. Você foi num momento de lazer. Você foi jogar lá o teu futebol. Né? O associado foi jogar o futebolzinho dele na quarta-feira. Levou aquela entrada dura. Torceu, quebrou lá o joelho, a perna, o tornozelo. Pegou um atestado de 90 dias, mediante a apresentação do problema que acometeu ele. E o atestado,
a gente vai avaliar a cobertura que ele tem contratado, qual o valor para cada dia de afastamento que ele tem, se apura os dias, ele é indenizado na totalidade desse atestado, descontando uma pequena franquia que são de 7 dias. Diferente, por exemplo, do INSS, que são 15 dias de necessidade de franquia. 15, né? Ou seja, então você aqui estamos falando de uma proteção de renda. A gente sabe que hoje tem o artifício da comunicação, do WhatsApp, do online, então às vezes, mas eu vou conseguir trabalhar. Sim. Ok, mas você pode vir a ter gastos com medicação, você pode ter gastos com fisioterapeuta, você, enfim, de alguma forma vai abalar a tua vai desestabilizar a tua estrutura financeira. Então ele vem para trazer esse equilíbrio financeiro nesse momento. Isso é uma cobertura. Nós temos outras coberturas que são, como a gente falou, de doenças graves. Até 43 diagnósticos. Perda de fala, visão, audição, câncer, AVC, infarto, com vários diferenciais que só a nossa companhia tem por ser uma empresa especializada, não ser uma empresa generalista. Diferenciais que só a gente tem, né? Carências, franquias, exigências, que em alguns casos, que é quando a empresa não é especialista, ela exige, a gente abre mão disso. Então a gente tem, Fernando, mas eu tinha um plano de saúde e ele me cobriu tudo, como a gente falou. Será que quando você voltar desse problema mais severo, você vai voltar a trabalhar na sua plenitude laboral? Não vai. É verdade. E você vai precisar desse equilíbrio financeiro. Você tem um plano de saúde e, como a gente falou, a gente não está aqui para criticar, tá? Mas a gente sabe que às vezes... É um complemento. Exato. O que pode acontecer? O melhor profissional não está nem aqui no nosso estado. Ou ele não atende até mesmo pelo plano de saúde. Ou ele está no exterior e você precisa de um capital, e muitas vezes a gente sabe que é alto, para você procurar o melhor tratamento e cura onde ele quer que esteja. Hoje o seguro de vida é essencial. Trouxe para você. Tem essa consciência. Se você se internar, tem outro tipo de indenização? Tem. Se eu passar por cirurgias, eu tenho outro tipo? Tem. A minha preocupação é que eu tenho um filho pequeno em idade de formação. Eu quero preservar a formação do meu filho. Ele tem mais 15 anos de dependência para concluir os estudos dele. E a minha preocupação, se eu não estou aqui, tem coberturas que são voltadas com esse propósito. Eu quero deixar tranquilidade, caso eu não esteja aqui, a minha família não tem esse problema com essa transmissão de patrimônio, ITCMD, inventário, que eu sei que isso é uma dor de cabeça. Eu tive um parente, um conhecido que passou, se apertou e deixa isso resolvido. Deixa isso resolvido para deixar esse legado para a tua família e não deixar essa dor de cabeça. Porque na hora que algo realmente acontece, você pode ter patrimônio, você pode ter holding constituído, e a gente não está aqui para criticar, porque são instrumentos. Mas o que traz a liquidez é o seguro. Caramba. Que é dinheiro, o que precisa, na hora, o que você precisa é de dinheiro. E que coisa boa ter vocês dois agora para tranquilizar os nossos associados, né? E a gente poder estar deixando eles mais confortáveis, porque a gente sente a necessidade hoje disso. As pessoas, a mentalidade delas estão mudando hoje. Assim como a gente falou ali no início que a educação financeira ela está entrando nas escolas, cada vez mais a gente vai conscientizando, né? É um trabalho de formiguinha, a gente percebe isso, né? Mas realmente é admirável o trabalho de vocês. E me conta, como é que surgiu essa vontade aí de trabalhar nessa área? Vocês, como é que aconteceu isso? Boa pergunta. Quer começar, Fernando? Compartilha com a gente. Muito boa a tua pergunta. Eu de formação sou contador, né? Iniciei o curso de Direito também. Tenho uma pós-graduação até concluída agora recentemente, Direito de Família e Sucessões, né? Então, e trabalhei a vida inteira, fiz muita coisa, né? É como aquela velha história, né? Desde cortar grama a trabalhar de garçom, enfim. Mas trabalhei durante 8 ou 9 anos como consultor tributário, né? Trabalhei em grandes empresas mundiais aí, enfim, do ramo de auditoria e consultoria tributária, sempre ajudando empresas a se protegerem financeiramente, tributariamente e por aí vai. Como é que eu tive meu primeiro contato com o seguro? Essa pergunta é muito boa, porque eu também, não caiu do céu esse entendimento para mim, alguém teve que vir me explicar. A diferença é que eu senti na pele um pouquinho antes. Eu perdi meu pai em 2013, né? Eu com 2 irmãos mais novos, né? Então meu pai, enfim, teve muito novo, muito jovem, veio a falecer ali em questão de 20 dias por conta de uma doença, por conta de uma cirrose hepática. E quando ele faleceu, né? Eu falei, tá, pra onde eu vou? O que eu faço? E aí eu vou trazer no detalhe mesmo, tipo, onde que eu vou para enterrar meu pai? Aí que eu vou descobrir que eu tinha que ter um custo, que eu tinha que pagar para enterrar meu pai. Né? Enfim, graças a Deus ali tinha a família, eu estava ascendendo na minha profissão ainda naquela época, então não tinha reserva financeira para poder arcar com isso, e para quem não sabe, hoje para enterrar uma pessoa você vai gastar aí 10 mil reais pelo menos, tá? Mesmo em 2013 esse já era o custo.
E eu tinha minha família em São Paulo, né, que ajudou muito nesse processo, tá? E, enfim, resolvemos, né? Ponto. 2 anos depois, um profissional da área de seguros, né, que especialista como nós somos hoje, veio me abordar. Eu, na época, consultor tributário, veio me abordar. Eu com 25 anos na época. Veio me falar sobre isso. Eu falei, opa, agora, não que eu tenha me tornado o homem da família, mas querendo ou não, tinha um irmão mais novo, né, tinha a irmã, minha mãe e tal. Falei, cara, faz todo sentido, porque se eu faltar amanhã, como é que eles ficam? Eu já senti isso na pele, porque se meu pai tivesse deixado alguma coisa, teria sido muito... A gente, né, não vou dizer que não vou colocar uma posição de coitadinho, porque a gente se virou, deu tudo certo. Mas poderia ter sido melhor. Né? Eu entendi naquele momento esse ponto. Eu falei, pô, e se eu de fato, né, hoje aconteceu uma coisa comigo, tudo isso que ele está falando, eu passei por esse processo lá atrás também. Então, com 25 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com o seguro de vida, né, onde eu me tornei cliente naquele momento, né, desse tipo de ferramenta. Novo, jovem, eu falei, poxa, faz todo sentido ter isso. Tudo bem que eu tinha passado pelo processo, a gente às vezes tem que passar para poder entender. É verdade. 2 anos depois, aproximadamente, não, 3 anos depois, eu recebi o convite para entender esse mercado enquanto negócio. Mercado de seguros enquanto negócio, né? E aí eu fui entendendo, eu sempre tive a vontade de empreender, né? Eu sempre estava na carreira seletista, né? Em ascensão, como eu disse, estava muito bem colocado, mas eu sempre tive a curiosidade de como seria o Leão vendendo, como seria o Leão empreendendo, tendo seu próprio negócio. E eu vi nesse mundo, isso foi em... Desbravar. Me desbravar, exatamente. Eu vi essa proposta me apresentada em 2019, do seguro justamente numa ascensão de mercado, onde o mercado estava se abrindo para isso. Eu falei, opa, tá aí a oportunidade, né, de eu, quem sabe, tocar uma estrutura, ter um negócio, ter a minha corretora, ter né, os meus parceiros e evoluir nessa frente, né. E onde que eu também vi uma oportunidade bacana? Meu passado profissional, né, conversando muito com advogados, conversando muito com contadores, era meu mundo tributário, eu vi muito já em 2019, essa linha da questão sucessória. Tá? E começou a se discutir naquele momento como suceder patrimônio. Onde começou o boom das holdings, onde começou, né? Esse é um assunto que as pessoas estão falando muito e ainda se fala bastante sobre isso. E eu já comecei a entender que o seguro, justamente por não ser uma ferramenta que é considerada pelo Código Civil Brasileiro herança, então o que eu recebo do seguro de vida não é herança. E o que eu quero dizer com isso? Tudo que vai para inventário é herança. Se o seguro não é herança, não passa por inventário. Então, ele só era uma ferramenta financeira para poder resolver esse processo. Exatamente. Então, eu percebi naquele momento que era uma oportunidade de negócio que eu tinha na minha mão. Por ter conhecimento, por conseguir sentar na mesa com grandes empresários, sentar na mesa com grandes advogados, né, e trazer essa ferramenta, de fato, dentro de um portfólio de negócio para poder solucionar um problema. Né? Então, foi em 2019 que eu falei, poxa, aceitei o desafio, falei, vou empreender, vou entrar nesse mundo, e estou feliz da vida aí há 7 anos já, empreendendo e, graças a Deus, protegendo muita gente, já paguei muito benefício, né, e aqui cabe dizer também, minha vida mudou, né, então foi um acerto, de fato esse mercado enquanto negócio mudou minha vida financeiramente, pessoalmente. Tu tem até propriedade de dizer, né? Exatamente. Tu sentiu na pele, não vou ser hipócrita, tu né? ajuda as pessoas com a tua experiência. No começo, eu vou, né, confesso que mudei por conta da questão financeira, foi ótimo, né, a possibilidade. Todo mundo trabalha. Né? Exatamente. E aí a gente começa a trabalhar, ganhar dinheiro, beleza, e até então não entende a questão do seguro. E a gente fala muito isso no meio do nosso mundo. Você só vai virar, de fato, um especialista, um defensor daquela palavra quando você paga um benefício. Quando, de fato, o que você está falando, você chega num momento ruim, péssimo, do problema de uma família, com o diagnóstico de um câncer, com o diagnóstico, né, de uma perda de uma pessoa, e você fala assim, você é recebido bem por aquela família e fala, opa, financeiramente vocês não vão passar aperto. Que o que você fez lá atrás, o que o fulano fez lá atrás, que eu ajudei a construir, que eu te conscientizei, tá aqui, né? E aí a gente fala que é mordido pelo bichinho do seguro, né? Pelo pernilongo né? E aí você fala, isso aí é a minha ideia de vida, se torna, então, negócio mais propósito. Né? Então, é um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aqui, né? E por que eu gosto muito e amo o que eu faço. Incrível. Não, realmente faz. Eu trabalhei muito tempo, estou caminhando agora, estou fechando 27 anos no mercado financeiro. Eu trabalhei durante 20 anos no mercado que era, vamos falar, o sonho de consumo do brasileiro. Você veja bem, brasileiro sempre é apaixonado por carro, né? Muitas vezes a gente vê, cara, alguns compromissos ali, mas o carro está em dia, é o carro. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro de auto.
Então era algo que a pessoa queria comprar, era o sonho dela, ou o primeiro carro, ou dar um carro para o filho que passou na universidade, trocar de carro, chegar em casa com um carro novo. Era aquela festa toda que a gente sabe que é o brasileiro, né? Em 99 eu conheci a Mag Seguros e me chamou a atenção, porque eu particularmente eu sempre fui muito previdente nesse conceito de ser previdente. Essa separação, trabalha, sobra, organiza e tal. E isso me chamou a atenção porque eu não tinha essa blindagem. Eu estava fazendo tudo certo, mas na verdade eu não estava. E faltava essa parte da blindagem. E somado a isso, que me chamava muita atenção, era o propósito da companhia que vai em encontro disso que o Leandro falou. A gente não está falando aqui em proteção, por exemplo, e seguro de vida para deixar ninguém rico. Quando você entrega um capital, às vezes, segurado, relativamente baixo para alguns, mas que para uma família faz toda a diferença naquele momento, que já não bastasse a perda, a dor, ou um profissional liberal, que você ficar afastado e você entregar um cheque e honrar as contas básicas fixas e a gente sentir que a gente cumpriu o nosso propósito, isso aí faz toda a diferença. Então, realmente, hoje, para a gente não é sobre comercializar seguro, é sobre proporcionar educação financeira, levar a proteção às famílias. A gente fala aqui que a gente também entrega a proteção financeira para o empresário que quer entregar esse benefício para os seus colaboradores. Muitas vezes também tem que atender uma convenção coletiva. Né? Vocês estendem também, né? Convenção coletiva. Bem lembrado. Né? Muitas empresas têm a necessidade, alguns ramos, né? Tem as convenções, precisam ser atendidas. Trabalhamos também com isso. E se você tem um seguro, você traga, a gente faz um diagnóstico. Muitas vezes, o que mais a gente encontra é a pessoa achar que tem algo que ela contratou, não foi contratado por um especialista. Às vezes não é criticando, mas foi contratado no banco. Que está seguro que e muitas vezes não está. Porque às vezes tem aquele negócio de eu preciso bater uma meta, me ajuda a bater, o pessoal do banco coloca, e a gente sabe que é assim que funciona. Aí eu acho que eu estou protegido, acho que eu tenho alguma coisa contratada, não é aquilo. Quando eu vou precisar, não é. Às vezes estou pagando mais caro por não ser uma empresa especializada. E quando você tem o apoio de um especialista, de um consultor que te conheceu, reservou uma meia hora para conhecer a tua estrutura e te apresentou algo personalizado para você, você sabe exatamente o que você tem contratado, quando você vai usar e para que você vai usar. E vai ter a figura dele para te assessorar, para destrinchar todo esse processo, né? Então, foi isso que me levou, essa questão do lado da organização financeira, e proporcionar isso às famílias, né? De ter esse propósito também social de a gente fazer, compartilhar e participar dessa transformação da sociedade, levando esse conhecimento aí. E agora vocês estão trazendo isso para dentro do sindicato e proporcionando essa segurança toda para os nossos associados. Com certeza. Perfeito. Que bacana. Ai, gente, a gente está finalizando aqui um bate-papo muito rico. A gente conseguiu levar muita informação bacana. Eu tenho certeza que os associados do Cirecon Grande Florianópolis estão recebendo essa informação e vão nos buscar, vão querer entender. A gente vai direcionar para vocês. Então. Liam, Fernando, brigadão mesmo, né, por contar aqui com esse bate-papo legal aqui de vocês. E, quem sabe, numa próxima a gente vem com mais informação, mais conteúdo. Pode chamar, né? Que a gente vem aqui sim, vamos dar continuidade nessa conversa. Muito obrigada mesmo e até uma próxima. Obrigado. Mais uma vez, até mais. Valeu.